Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio à Escola Bíblica Dominical. Esse projeto gratuito, voluntário, para ajudar você que atua no grande e abençoado trabalho da EBD. E estamos hoje, meus irmãos, iniciando mais um trimestre que com certeza será uma bênção para nossas vidas e trará muitas lições de reforço para a nossa vida cristã. Eu quero aqui iniciar essa aula pedindo desculpa pela minha voz. Eu estou iniciando um tratamento dentário, utilização de aparelhos, e eu estou aqui numa fase ainda de adaptação, tá? Então qualquer deslize, qualquer mal-estar, me desculpe aí. E vamos junto aqui fazendo a obra de Deus, com algumas dificuldades, com alguns ajeitamentos, mas a gente vai dando continuidade ao trabalho do Senhor, que é conhecimento, ministração da palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, estudaremos a lição de número 1, que tem como tema o mundo do apóstolo Paulo. A ideia, meus irmãos, o propósito dessa aula é conhecer a vida pessoal do apóstolo Paulo, analisando principalmente a questão do mundo em que ele viveu. Nós iremos conhecer a influência do Império Romano naquele mundo, conhecer também o contexto histórico, cultural e religioso em que o apóstolo dos gentios viveu. Com certeza será uma aula abençoada, de muito aprendizado, e é uma aula base, né? Ela é uma aula estrutural para as demais que virão. Para nos ajudar a entender melhor esse conteúdo, entender melhor essa lição, o autor dividiu a lição em 3 tópicos e cada tópico em 3 subtópicos. No primeiro tópico, estudaremos o mundo de Paulo no Império Romano. No segundo, o mundo cultural de Paulo. E no terceiro tópico, o mundo religioso de Paulo. Eu costumo dizer que é de grande importância a gente conhecer, dar uma olhada na estrutura da lição, né? Porque aí fica mais fácil de você organizá-la dentro do conteúdo que vai ser apresentado, assim também como dentro do tempo que foi entregue para você ministrar. Aqui no nosso canal, aqui no nosso estudo, você sabe que o conteúdo é diferenciado, não é? Nós fazemos a abordagem teológica, que é o conteúdo da lição, e sempre trazemos aqui alguns reforços para lhe ajudar a entender a lição. Um outro diferencial é que nós abordamos o conteúdo da lição com a visão do professor, tentando trazer para você uma visão teológica e ao mesmo tempo pedagógica do conteúdo que vai ser nos ensinado. Sendo assim, nós partiremos para a primeira parte da lição, que é a introdução. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreender o melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o textuário desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Bom, irmãos, como já falamos aqui, estamos iniciando um novo trimestre. E eu quero aqui fazer algumas considerações para a gente observar e entender melhor. Nesse trimestre, nós estudaremos ensinamentos, estudos bíblicos da Palavra de Deus que estarão em torno do apóstolo Paulo, em torno da vida dele, do comportamento dele, em torno do que ele ensinou, do que ele pregou, do que ele escreveu e também do que ele fez. Com certeza teremos muitos ensinamentos, ótimas aplicações para a nossa vida. Eu costumo dizer que eu sempre estudo esses assuntos um pouco preocupado, né? Porque pode correr o risco de alguém até querer tratar o apóstolo Paulo como se fosse até melhor do que Jesus. Não é essa a intenção. A intenção aqui não é exaltar o homem, não. É analisar toda a vida do apóstolo, tudo o que ele fez para o reino de Deus e assim aplicar para a nossa vida dentro do nosso dia a dia. Sendo assim, vamos entender como que nós chegamos até aqui. A nossa última lição que estudamos do trimestre anterior, nós paramos ali na história de Israel,
no episódio ali do cativeiro babilônico. Pegando de lá até o período histórico que nós iremos estudar agora, dá aproximadamente 640 anos, tá? Porque esses episódios do apóstolo Paulo ocorreram em torno ali do ano 40, 42 depois de Cristo até o ano 60, 65 depois de Cristo, não é? Então, pegando o período do cativeiro babilônico, que foi em torno de 586, dá em torno aí de 640, 650 anos. É um pulo na história, né? Um pulo no tempo, na verdade. Mas com certeza aprenderemos muito com as histórias e com os ensinamentos do apóstolo Paulo. O comentarista deste trimestre é o pastor Elienay Cabral. Pela pesquisa que eu fiz, a última lição que ele ministrou, que ele trouxe o conteúdo, foi em 2019, que foi a lição sobre o tabernáculo, não é? Então, com certeza, esse homem de Deus foi direcionado pelo Espírito Santo para nos trazer esses preciosos ensinamentos baseados na vida, na obra, no trabalho do apóstolo Paulo. Esse servo do Senhor que teve, né, um grande serviço prestado ao reino de Deus, principalmente ali no período da igreja primitiva. E nós já iremos iniciar, meus irmãos, o primeiro tópico da lição de hoje, onde nós iremos conhecer o mundo do apóstolo Paulo no Império Romano. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos. Entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnos, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento, não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Neste subtópico, meus irmãos, nós temos aqui algumas abordagens, algumas informações sobre a origem do apóstolo Paulo. E o autor inicia dizendo que nós não temos quase nada, né? Não temos muitas informações nem na Bíblia e nem na história, como, por exemplo, a data de nascimento dele e outros detalhes. E isso, meus irmãos, não é um problema da Bíblia, mas é muito comum a gente encontrar. Até porque o papel da Bíblia, o foco da Bíblia não é contar vidas, não é contar histórias. É trazer uma narrativa para a humanidade mostrando o plano da salvação de Deus. Então, algumas coisas que aconteceram, que ocorreram no mundo, até mesmo com seus personagens, a Bíblia não cita, porque não era esse o foco dos seus escritos e nem é o propósito da sua existência. O apóstolo Paulo, meus irmãos, é conhecido geralmente por 2 nomes, né? Primeiro chamado de Saulo e depois chamado de Paulo. O nome Saulo é o mesmo nome Saul no hebraico. Então, se a língua predominante ali fosse o hebraico, ele seria chamado aqui de Saul, não é? Mas, como a língua predominante nesse momento era o grego, ele era chamado de Saulo. O nome dele muda para Paulo ou se torna Paulo por causa da influência do Império Romano, que já usava como língua e idioma principal o latim. Então, Saulo é o mesmo que Saul no hebraico e é o mesmo que Paulo em outra língua, no latim. O apóstolo Paulo, ele era natural de Tarso, capital da Cilícia. Se você der uma olhada no mapa aí, já está localizado mais acima do que nós estávamos acostumados a ver no trimestre anterior. E você vai perceber que geograficamente as informações agora começam a subir mais um pouco no mapa e começa a passar mais um pouco também para a esquerda. Quando nós observarmos as informações que nós temos geograficamente, a gente vai perceber isso. Então, meus irmãos, considerando que o apóstolo Paulo nasceu ali por volta de 5 a.C., ele nasceu quase no mesmo período que Jesus nasceu. E o autor destaca aí que quando Jesus morreu, que ele teria ali aproximadamente 33 anos de idade,
o apóstolo Paulo estava entre 30 e 35 anos de idade. Então ele já não era tão velho, mas já tinha uma idade suficiente para se tornar um rabino, para se tornar um profeta, para começar a exercer ali um ministério, seja de qual fosse a linhagem judaica que ele pertencesse. A geografia do mundo de Paulo. O mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. A malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros. Cerca de 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Assim sendo, as estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Nós temos aqui, meus irmãos, uma abordagem nesse subtópico sobre a questão geográfica da época do apóstolo Paulo. O autor mostra aqui que quem estava dominando aquela região já era o Império Romano, né? O Império Romano é considerado aí por alguns estudiosos, teólogos, pela maioria deles, que o Império Romano era os pés daquela estátua sonhada pelo rei Nabucodonosor. O Império Romano, meus irmãos, foi um império muito longo, muito extenso, tanto em tempo de governo como também em território. O Império Romano ele iniciou por volta do ano 27 a.C. e vai até ali o ano 305 depois de Cristo. Muita gente conhece, já assiste filmes, tem informações de como foi toda a influência do Império Romano no mundo, que inclusive ainda hoje temos. Meus irmãos, e uma questão do Império Romano em que os estudiosos também são quase unânimes é no investimento do Império Romano em duas áreas, em dois setores que contribuiu muito para o crescimento do Império. Investimento no mar, né, em navegações e investimento também na terra, através de estradas. Qualquer estudo, qualquer pesquisa que você for fazer, você vai encontrar que o Império Romano ele organizou muitas estradas, né? Eles tinham o seu tipo deles mesmo fazer as suas pavimentações e isso contribuiu muito para o crescimento do Império Romano, né? Porque conseguia se locomover com mais rapidez, inclusive as tropas, e assim ia tomando mais regiões e organizando aquelas regiões e, de certa forma, fazendo ali a sua marca, né? A marca do Império. E uma questão interessante que o autor destaca aqui também, e que você vai encontrar nas pesquisas aí que você realizar, é que essa expansão marítima e essa organização, essa expansão também por terra, contribuiu muito, meus irmãos, para a expansão do reino de Deus, para a expansão da fé cristã. Não é? Muitos dos apóstolos, muitos dos cristãos aproveitavam dessas viagens, tanto pelo mar como também por terra, e assim levando a palavra de Deus. Né? Então nós podemos entender aí que o Império Romano foi de certa forma um império mau, muito malvado, mas de certa forma contribuiu aí com seus investimentos para a expansão da igreja primitiva, a expansão do reino de Deus. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive os navios, pelas vias marítimas. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Aí o pastor aborda aqui também, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, observando toda aquela estrutura do Império Romano, ele percebeu as oportunidades de assim evangelizar, pregar a palavra de Deus e fazer a igreja crescer. E ele fez uso tanto da estrutura da terra, como das estradas, né? Como também do mar, na região marítima, através dos navios. Meus irmãos, que visão missionária o apóstolo Paulo tinha, né? Nós vamos ver no decorrer dessa revista que ele não perdia tempo, né? Ele não perdeu tempo, ele observava e percebia as oportunidades.
o autor também chama e dá esse destaque, chamando a nossa atenção para esse detalhe, da gente estar atento para perceber as oportunidades e assim nós, dentro do nosso tempo, cumprir com a nossa missão, que é a mesma do apóstolo Paulo, evangelizar o nosso mundo presente. Paulo, chamado para os gentios. Deus, em sua sabedoria e presciência, separou e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, João e outros apóstolos. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiram-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convoca Paulo para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Neste subtópico, meus irmãos, nós temos uma abordagem sobre o chamado do apóstolo Paulo. O autor destaca aqui que o chamado dele foi um chamado diferente, foi para pregar para os gentios. E por que essa expressão? Porque os outros apóstolos, eles focaram em pregar para os judeus. E quem eram os judeus? Os judeus eram o povo de Deus, descendente ali dos israelitas, que agora tinha um outro nome, era chamado de judeus. E quem são os gentios? As outras nações que não eram os judeus. Por enquanto, vamos resumir por aqui. O apóstolo Paulo, ele teve um chamado diferenciado. Os irmãos conhecem o episódio em que ele estava indo para Damasco, apareceu um clarão e ali caiu do cavalo. Naquele momento, foi o episódio em que sela ali a convocação, o chamado de Deus ministerial que mudou completamente a vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele entendeu que o trabalho dele não era com os judeus, que o trabalho dele não era em Jerusalém. E é importante a gente entender isso, meus irmãos, conhecer isso. Porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós encontramos ali duas igrejas, não é? Nós encontramos as igrejas em Jerusalém, indo para o templo, com as práticas judaicas, e encontramos também as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, a igreja dos gentios. As igrejas de Jerusalém queriam até convencer as outras igrejas às práticas judaicas, aos costumes do judaísmo. E isso trouxe muito desgaste, muita dor de cabeça para o apóstolo Paulo e também para os outros apóstolos. Aí o autor conclui esse subtópico dizendo que Deus ainda continua a chamar. Você já entendeu o seu chamado? Você já entendeu o propósito de Deus na sua vida? O Espírito Santo ainda hoje, ele cuida da igreja. Ainda é o Espírito Santo que levanta, não é? E o autor destaca aqui, chamando a nossa atenção para estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, a vida, para ela ser melhor vivida, não é? E agradável a Deus, tem que ser dentro do chamado. Não resista ao chamado de Deus. Não diga não ao chamado de Deus. Faça que nem o apóstolo Paulo. Entenda o chamado, vá e cumpra a missão. O desafio para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, é sobre o desprezo às oportunidades. Nós temos alguns irmãos que até sabem que tem que evangelizar, sabem que tem que fazer missões, mas às vezes nós perdemos muitas oportunidades para poder fazer isso, não é? E isso se dá muitas vezes já por falta de visão missionária. Às vezes os líderes, os pastores, os líderes de departamento estão preocupados com tanta coisa, com festa, com congresso, com reforma, e perde a visão de ganhar alma, a visão missionária. E isso termina contribuindo para que não percebam as oportunidades. Uma outra situação que envolve também essa questão é o entendimento errado de algumas situações. Tem uns tipos de irmãos aí, de crentes, que tudo para ele é do diabo, tudo é do mal. E aí perde as oportunidades. Oportunidade na área da comunicação, na área da divulgação. Nós temos vários meios hoje na nossa sociedade que podem ser aproveitados para a evangelização. Mas esse negócio de entregar tudo para o diabo, esse entendimento que tudo é do mal, tem prejudicado e feito a gente perder as oportunidades.
uma das maneiras de resolver essa questão, de resolver esse desafio, é deixar o Espírito Santo nos conduzir como conduziu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo percebeu no Império Romano as oportunidades que estavam disponíveis e assim se tornou o grande missionário que é. É errado a igreja usar as coisas do mundo na obra de Deus? Esta é a primeira pergunta, a primeira questão que nós iremos responder hoje, baseada aqui nesse primeiro tópico. Nós sabemos que a crença predominante no cristianismo é a pureza da igreja, é o afastamento do mundo, é não se misturar com o mundo. Mas quando nós olhamos para a missão da igreja, evangelizar, pregar a palavra de Deus, será que é errado utilizar os meios do mundo, os recursos tecnológicos, por exemplo, na pregação do Evangelho, na obra de Deus? É não, meus irmãos, e eu vou apresentar aqui algumas justificativas. Primeiro, porque precisamos entender que Deus opera e age e atua em todas as culturas e em todos os governos. Ainda hoje, Deus está no controle da humanidade. Então, até mesmo com o crescimento, o avanço da ciência, o avanço tecnológico, tem sim aí a vontade de Deus, tem aí a permissão de Deus. Segundo, nós precisamos entender e ter o cuidado de saber o que essa coisa, o que esse objeto, o que esse recurso representa na cultura local, na cultura que nós estamos querendo usar, né? Porque realmente, se aquele objeto, aquele meio representar algo do maligno, algo do mal, não é bom a igreja usar. Mas se for um recurso, um meio, por exemplo, que representa simplesmente um meio de comunicação ou de entretenimento, por exemplo, é possível sim a igreja usar. Mais uma outra situação para nos ajudar a entender se nós podemos usar as coisas do mundo é verificar o saldo. Qual é o saldo espiritual, principalmente, que a igreja vai ter se usar tal objeto, tal situação, tal estrutura, né? Nós temos aí, por exemplo, a internet, nós temos o rádio, nós temos a televisão, nós temos a imprensa, livros, materiais didáticos. Tudo isso é do mundo. Nós podemos usar para o reino de Deus? Podemos, meus irmãos. E com foco, com propósito, ainda conseguiremos ter saldos para a obra do Senhor. O recurso pedagógico para esse tópico é você fazer uso de imagem, de mapas, que mostra ali a parte territorial que envolvia ali o mundo do apóstolo Paulo, abordando principalmente a questão do Império Romano. Daí, você pode concluir esse tópico fazendo uma abordagem sobre a potência do Império Romano naqueles tempos de Paulo, aborde também sobre a visão dele em aproveitar as possibilidades e também como estará ou como está a nossa visão espiritual para que assim possamos também perceber as oportunidades no nosso mundo. E aí, meus irmãos, tudo bem até aqui? Tá dando para entender a aula, aprender belezinha? Pois é, chegamos no segundo tópico e o tema, o foco desse tópico é nós conhecermos o mundo cultural, a cultura que envolvia ali o mundo do apóstolo Paulo. A língua mundial era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram as línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina estar sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito nele e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente, tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Paulo teve uma formação básica no grego e depois foi levado por seu pai para conhecer a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo para a obra da evangelização. Neste subtópico, nós temos uma abordagem sobre as línguas predominantes ali nos tempos do apóstolo Paulo. O autor destaca aqui 3 línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico, meus irmãos, já era uma língua bem conhecida pelo povo de Deus, pelo povo judeu.
o aramaico também. Inclusive, Jesus falava em aramaico. A primeira língua entre o povo de Deus foi o hebraico. O aramaico, ele veio ter sucesso, ele veio ter fama, principalmente no Império Persa, que se deu antes do Império Grego. Com o crescimento do Império Grego, aí surgiu o predomínio ou o domínio da língua grega. E é justamente aí que entra a importância da gente conhecer a história dessas línguas, porque o Novo Testamento, por exemplo, foi escrito em grego, num grego popular, o grego do povão, uma língua bem misturada, bem mista, que era diferente do que era conhecida o grego clássico. Esse grego era chamado de grego koiné ou grego koiné, conforme seja a expressão do autor que você estudar. O pastor destaca aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele era um homem letrado nessas três línguas. Ele falava e escrevia fluentemente o hebraico, o aramaico e também o grego, não é? Então o apóstolo Paulo ele era um homem muito entendido, na linguagem de alguns mais comum, era um homem letrado, não é? Era um poliglota, e aí com isso contribuiu muito para o crescimento dele, para o crescimento intelectual, para o crescimento pessoal. E o autor fecha aqui o raciocínio falando que é importante a gente estar atento, não é? E fazer parte do uso das línguas predominantes no nosso mundo para a evangelização. Não é? O autor destaca aqui algumas línguas e hoje, meus irmãos, é de grande importância, principalmente para aqueles que querem realizar um trabalho aí transcultural em outros países, em outras nações. É importante saber o seu português, não é? Mas também saber o inglês, o francês, o espanhol, o mandarim e por aí vai, sabe? Não é pecado você estudar, não é pecado você se aprofundar. Pelo contrário, todo o teu conhecimento científico, o teu conhecimento acadêmico pode sim ser aproveitado para a obra de Deus. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa desde que se respeitasse os deuses do império. Em Roma, havia os cultos a entidades gregas como Eteuses, Dionísio, Átis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo, como no Areópago de Atenas. Aqui nós temos uma abordagem sobre a cultura da época, mas olhando principalmente o lado espiritual dessa cultura. E o que nós temos no Império Romano é uma mistura de divindades. Essas divindades, esses deuses, né, que eram usados ali, podemos dizer, no pecado de idolatria, eles eram oriundos da cultura egípcia, também da cultura grega. Então, quando você faz um estudo mais aprofundado sobre os deuses da antiguidade, eles eram praticamente os mesmos, que atuavam numa região, em outra região, no império, em outro império, e com os romanos não foi diferente. Os romanos, meus irmãos, eles davam muita ênfase, muita crença ao espiritual. Então, o que tinha de deuses ali, eles pegavam todos para eles, alguns eles apenas mudavam o nome e dali fazia as suas devoções. Tudo ia no Império Romano, na questão religiosa, desde que respeitasse os seus deuses. Então era permitido adorar qualquer deus, era permitido servir a qualquer deus, desde que respeitasse os seus deuses. O problema que ocorreu com os judeus e também ocorreu com a igreja primitiva foi quando os imperadores romanos começaram a se declarar Deus e exigir culto para si. Aí foi que começou o problema, né? Porque os judeus não adoram outro Deus e muito menos os cristãos adoravam pessoas ou adoravam outros deuses. Então aí veio o problema, com o passar da história nós iremos conhecer as perseguições do Império Romano contra a igreja.
E o autor conclui aqui, meus irmãos, nos levando à reflexão de que, mesmo com esse tipo de problema, as diversidades culturais e religiosas podem também contribuir com a pregação do Evangelho. Veja só a abordagem do autor aqui, muito interessante e também muito prudente. E ele utiliza como exemplo a abordagem do apóstolo Paulo quando ele foi em Atenas. Você pode dar uma lida aí em Atos, que você vai ver aí todo o episódio. Ele aproveitou de uma situação para assim falar de Jesus. E isso pode ocorrer também no nosso tempo, viu? Dentro do nosso mundo, nós podemos observar a diversidade cultural e religiosa onde nós habitamos, onde nós congregamos, onde nós atuamos, nosso bairro, nossa cidade, o nosso estado, e assim utilizar dessa estrutura religiosa para falar de Deus, apresentando Jesus como Salvador e como superior de todos os deuses. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. A influência da filosofia grega. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos. Os líderes da igreja tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Pelo fato de ter vivido naquele tempo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã. Ele, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégia a fim de que nossos jovens, adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Meus irmãos, a filosofia grega ela afetou o mundo por completo, em vários setores, em várias ramificações, inclusive ainda hoje. O nosso mundo, a nossa língua hoje, o nosso vocabulário hoje, ele é composto por muitas expressões gregas, não é? Mas aqui o autor faz um destaque a um valor dado a essa filosofia, que foi o problema do gnosticismo, que veio oriundo justamente da filosofia grega. O gnosticismo, meus irmãos, foi um tipo de crença, ainda é hoje, né? Mas foi muito forte ali no início da igreja primitiva. Foi um tipo de crença. Uma pessoa gnóstica, o gnosticismo, ele acredita muito no espiritual. E ele acredita na desvalorização e no desprezo da matéria. Para lhe ajudar a entender melhor, por exemplo, não é? Os gnósticos ali da igreja primitiva, eles não acreditavam que Jesus tinha tido um corpo humano. Por quê? Porque a matéria é ruim. Toda matéria é ruim, só vale o espiritual. Na crença gnóstica, eles buscam muito a parte do esoterismo para poder alcançar ali a sua vantagem espiritual, o seu nível espiritual. Meus irmãos, isso trouxe muita dor de cabeça para a igreja primitiva. E aí, o autor destaca aqui que o apóstolo Paulo foi um baluarte, um guerreiro, um soldado para defender a verdadeira doutrina de Cristo, a doutrina pura da palavra de Deus, o evangelho puro e simples, né? Como alguns costumam se expressar. Meus irmãos, as cartas do apóstolo Paulo, em sua maioria, foi para defender o evangelho, para nos direcionar a uma vida cristã que realmente agrada a Deus. E isso, meus irmãos, tem que ser copiado, isso tem que ser observado, porque dentro do nosso tempo, dentro da nossa cultura, a igreja também sofre ataques na sua área doutrinária. Como pregadores, defensores do evangelho, temos que trabalhar estratégias, principalmente envolvendo os jovens e adolescentes. Meus irmãos, precisamos reorganizar as nossas estratégias. Isso aí não é invencionismo, isso aí, meus irmãos, é a gente estar ciente do mundo que nós estamos vivendo e dos ataques que os nossos jovens e os nossos adolescentes estão tendo. A igreja tem sofrido muita influência do mundo, principalmente na área da juventude.
E muitas vezes nós, como líderes, nos omitimos de ouvi-los, de conversar com eles e principalmente de adequar a mensagem a uma linguagem que eles entendam e respondendo também, como a palavra de Deus diz, né, com mansidão a nossa fé. Os nossos jovens, adolescentes, até mesmo os anciãos, os obreiros, nós precisamos estar, meus irmãos, preparados para responder a nossa fé diante de qualquer circunstância. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado aqui nesse tópico, é a falta de visão cultural. Sim, meus irmãos, nós temos no nosso meio um costume, né? Nós temos uma cultura que é nossa, que não podemos nos misturar com ninguém, não podemos nos misturar com o mundo. Só que quando isso é interpretado de forma errada, principalmente faltando uma visão correta da cultura, isso traz prejuízo para o reino de Deus, traz prejuízo para a igreja. O primeiro deles é a questão do isolamento social. Quando o crente se afasta de tudo, ele se afasta de amigos, ele se afasta dos parentes, se afasta dos familiares, e tudo isso causa um desprezo, rejeição por parte de alguns. Nós temos alguns crentes que não participam nem do evento da empresa que ele faz parte, não participa de almoço em família, de um churrasco em família, porque ele entende que tudo aquilo ali é pecado, tudo aquilo ali é do mal e ele não pode se misturar. Um outro prejuízo que nós temos devido a essa falta de visão cultural é o problema na pregação do evangelho. A palavra de Deus diz: como crerão se não há quem pregue? E eu acrescento: como pregarão se não se aproximar de alguém? Não é? Nós temos que fugir do pecado, mas temos que ao mesmo tempo nos aproximar do pecador, cumprir o papel ali que Jesus fez. Uma das formas da gente resolver essa questão cultural é entender como o apóstolo Paulo entendeu. Ele viu a cultura como possibilidade e assim se tornou o grande missionário que ele foi. Como aproveitar a cultura local para o reino de Deus? Esta é a segunda questão, segunda pergunta que iremos responder relacionada com o tema de hoje. Bom, meus irmãos, alguns missionários, alguns crentes, alguns teólogos, inclusive o apóstolo Paulo, né, entendia que era possível observar uma cultura e tirar delas meios para que assim pregasse a palavra de Deus e conseguisse ali iniciar uma igreja, conseguisse ali ganhar almas para Deus, né? Almas para Cristo. Mas aí, como fazer isso? Eu tenho aqui umas dicas para você. Primeiro, para fazer o uso correto de uma cultura para o reino de Deus, conheça a sua cultura bíblica, conheça a sua crença, conheça a sua espiritualidade. Que crença você tem? Como é a sua vida espiritual com Deus? Você tem intimidade com Deus? Você conhece o que é ser um cristão de verdade? Você conhece as bases do cristianismo? O próximo passo é conheça a cultura local, percebendo principalmente os seus problemas, os seus pecados. Quando você perceber os problemas daquela cultura, você vai entrar ali com um papel igual do apóstolo Paulo, defendendo a fé cristã. E quando você iniciar esse trabalho, você vai perceber as brechas. E é justamente nessa brecha cultural que nós podemos aproveitar delas para a evangelização, para a pregação da palavra de Deus. E a próxima dica: aproveite os meios disponíveis que aquela cultura oferece. Isso mesmo. No nosso tempo hoje, por exemplo, nós temos teatro, nós temos filmes, temos séries, temos novelas, temos as músicas, nós temos vários meios culturais que podem ser utilizados para o reino de Deus. E isso é bom, serve para a pregação do Evangelho e serve também para sermos fiéis a Deus dentro do nosso tempo, dentro da nossa cultura. Como recurso pedagógico, você pode usar imagens, vídeos, utilize de algum meio, de algum recurso para mostrar os costumes daquela época, os costumes culturais, as crenças daquela época. Quando você mostrar isso, os irmãos vão entender melhor todo esse contexto que estamos estudando nesse tópico. Conclua esse tópico fazendo 3 abordagens. Primeiramente, aborde sobre o papel do apóstolo Paulo, o conhecimento dele
em conhecer as línguas e também a sua cultura do seu tempo. Depois você aborde que a diversidade religiosa ela pode sim contribuir para a evangelização. Aí você pode fechar aí concluindo, levando os irmãos a refletir como está a nossa visão, como está a nossa ação diante da nossa cultura para o cumprimento da nossa missão, a missão da igreja. Irmãos, chegamos agora no terceiro tópico e nele nós iremos conhecer a parte religiosa que envolvia o mundo do apóstolo Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Neste subtópico, meus irmãos, para nos ajudar a entender o mundo religioso que envolvia ali o apóstolo Paulo, o autor aborda aqui sobre a identidade da crença do apóstolo Paulo. Ele diz que o apóstolo Paulo era judeu e fariseu. Vamos começar aqui iniciando, entendendo essas colocações. O que era o judeu? O judeu era um tipo de religioso, mas também era o povo de Deus. O judaísmo se tornou uma religião, mas também se tornou a marca do povo de Deus ali após o cativeiro babilônico. Até ali o cativeiro babilônico, o povo de Deus era chamado de israelitas. Mas depois do retorno, em que a região que mais se destacou, nós sabemos que a tribo que voltou foi a tribo de Judá, e a região que mais se destacou foi a Judéia. Daí, o título de judeu. Mas não ficou simplesmente uma questão territorial, ficou também uma questão religiosa envolvida aí no nome judeu. Fariseu é um nome dado, podemos dizer assim, a um partido religioso do judaísmo. O judaísmo, meus irmãos, tinha várias ramificações. As duas mais conhecidas eram os saduceus, que eram formados pela elite, a parte rica dos religiosos judeus, e os fariseus, que era outro partido político, era considerado uma outra seita, um outro segmento do judaísmo. Era uma classe um pouco mais pobre, E os fariseus se destacaram principalmente pela observância da lei. Por isso que nós percebemos ali no apóstolo Paulo um zelo pela lei, chegando até a perseguir a igreja. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, mesmo sendo ali de Tarso, da Cilícia, uma região já bem afastada do território de Israel, do território judeu, mas ele era judeu. Inclusive criado no judaísmo, e nós percebemos que ele realmente conhecia, sabia o que era a lei, o que era a Torá, até porque ele foi ensinado por Gamaliel na lei. Mas o certo é, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo se converteu, ele teve contato ali com as duas crenças, o judaísmo e o cristianismo. Então ele passou a conhecer ali os dois lados da crença, os dois lados da moeda, os dois lados da história. Por isso, ele entrava e saía muito bem na pregação do evangelho, porque ele conseguia pregar Cristo tanto para os judeus, porque ele conhecia o judaísmo, como também para os gentios, porque agora com a sua experiência com Cristo, ele tinha total condições de pregar a palavra. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Como os judeus valorizavam muito a genealogia, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e Israel. Aqui nós temos uma abordagem sobre a criação do apóstolo Paulo, a fé, a crença nele na sua criação. E deu certo.
Deu tão certo que ele, sendo criado pelos seus pais e depois instruído por Gamaliel, ele se tornou um fariseu de verdade, zeloso, defensor do judaísmo. E o que era o judaísmo? O judaísmo era uma crença baseada principalmente na Torá. E o que é a Torá? A Torá é o conjunto de leis deixada por Deus através de Moisés, baseado principalmente ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido também como Pentateuco. Essa é a Torá. E o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, quando ele era Saulo, ele era defensor da Torá, conhecia muito bem todos os ritos, o legalismo que envolvia ali a prática dos fariseus. O apóstolo Paulo foi criado, ensinado, perito na lei do Senhor. E nós iremos estudar mais para frente, meus irmãos, que isso se tornou de certa forma um incômodo, até mesmo para os judeus que passaram a perseguir o apóstolo Paulo depois da sua conversão. Porque o apóstolo Paulo sabia muito bem a estrutura do judaísmo, aonde estavam as suas falhas, onde estavam os seus erros, mas principalmente ele sabia fazer, e fez isso muito bem feito, a transferência da crença do judaísmo para o cristianismo. Ou seja, continuar adorando o Deus de Israel, mas agora através de Jesus, o Messias prometido na lei de Deus. O mundo, palco da mensagem de Paulo. O mundo missionário dos apóstolos restringia-se numa visão inicialmente limitada, apenas ao povo judeu. O Senhor convocou Paulo pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo da época. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios e nas praças em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. O autor aborda aqui, inicialmente falando, que na igreja primitiva, os apóstolos focaram na pregação do Evangelho ali em Jerusalém. E isso é verdade. A maioria dos crentes, meus irmãos, dos apóstolos ali no início da igreja, só queria pregar para os judeus, porque eles entendiam que Jesus tinha vindo para restaurar a crença do judaísmo, transformar o judaísmo de uma crença morta, podemos dizer assim, em uma crença que realmente agradava a Deus, através de Jesus, o Messias. Mas aí, essa não era totalmente a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o Evangelho, que Jesus fosse apresentado por todo o mundo, como nós temos escrito ali em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Deus amou o mundo inteiro. Aí agora, Deus pega o apóstolo Paulo, tira ele do judaísmo, para essa visão, tira ele do centro ali religioso para pregar para os gentios. Meus irmãos, isso aí foi uma afronta para o judaísmo. Levar Deus para os gentios, para as nações que não serviam a Deus. Olhando principalmente o Antigo Testamento, a gente vê que isso aí é uma atitude totalmente fora do normal. Agora, o que não foi fora do normal foi Deus ter aproveitado todo o conteúdo cultural, filosófico, teológico do apóstolo Paulo. Sim, meus irmãos, Deus pegou um homem preparado, um homem com bagagem para cumprir a missão. E por isso o apóstolo Paulo entrava e saía em qualquer região, em qualquer setor. Era para pregar para os judeus? Ele pregava. Era para os gentios? Ele pregava. Dentro dos gentios era para pregar para os gregos? Ele pregava. Era para pregar para os romanos? Ele pregava. Porque ele tinha bagagem e Deus usou. Deus fez com que ele usasse dessa bagagem, aproveitasse dessa bagagem para o reino de Deus. Aí, meus irmãos, o autor aborda aí dizendo que aquele mundo ali presente, com todas essas circunstâncias, foi o palco preparado pelo Espírito Santo para a pregação do Evangelho através dos apóstolos e através do apóstolo Paulo. E ele fala que o mundo hoje, sim, 2021,
com pandemia, com vírus, com tudo isso aí, esse mundo é o nosso palco. É o palco preparado pelo Espírito Santo para nós cumprir o nosso chamado, para nós cumprirmos o nosso ministério e principalmente a missão da igreja. Como que nós estamos atuando no nosso mundo? Como que está sendo o nosso papel de crente? O nosso papel de cristão diante da nossa cultura, diante desse mundo corrompido, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua escola, no seu local de trabalho. Quem está sendo você ou quem você está sendo? Não é? O apóstolo Paulo olhou para todo o seu ambiente cultural e ele conseguiu ver as possibilidades da pregação da palavra de Deus. E Deus o usou. E assim hoje nós temos esse mundo em nossas mãos preparado pelo Espírito Santo. E se nós nos disponibilizarmos, como o apóstolo Paulo se disponibilizou para o seu chamado, o Espírito Santo vai nos usar também para o crescimento do reino de Deus. Baseado, meus irmãos, em toda a bagagem que o apóstolo Paulo tinha, o desafio para a igreja dos nossos dias é sobre o desprezo ao conhecimento científico. Sim, nós temos problemas acerca do conhecimento científico no nosso meio. Nós temos irmãos, obreiros, pastores que são contra o crente crescer no conhecimento. Isso envolve tanto o conhecimento da palavra como também o conhecimento científico aí, literário no mundo. Alguns defendem que o crente não pode nem fazer teologia, tem que estudar só a Bíblia mesmo e pronto. Alguns se colocam contra cursos, contra faculdades, e isso tem trazido prejuízo para o reino de Deus. O primeiro prejuízo vem na comunicação. Isso traz uma dificuldade de nós nos comunicarmos com o mundo. Porque se você não estudar inglês, francês, espanhol, por exemplo, como que você vai poder falar de Cristo? Como que você vai poder defender a sua fé, por exemplo, para um professor, para um diretor, para um mestre, para um doutor, se você não tem conhecimento acadêmico compatível com o dele, não é? Então, o primeiro problema é esse, o problema da comunicação. Nós não conseguimos nos comunicar em certos níveis, em certos ambientes, se não atentarmos para a questão do conhecimento científico. O outro problema é a falta de bagagem mesmo, espiritual, de conhecimento bíblico. O crente que vai por esse caminho de não crescer cientificamente, através de faculdade, academia, cursos, seminários, é um crente raso. Ele não consegue nem explicar a fé dele. Ele não consegue vencer os argumentos que já existem contrários à Bíblia, contrário à sua fé, contrário, por exemplo, ao pentecostalismo. Não é? Se Deus permitir você ter contato com alguém que fala uma outra língua e Deus te deu a oportunidade de aprender aquela língua, aí você não aprendeu, você não se dedicou, não é? O certo é, meus irmãos, que Deus tem vários chamados para nós. E se Deus te permitir estudar, crescer, Deus te preparou para esse ambiente, não perca tempo. Faça cursos, faça seminários, porque tudo isso contribui, meus irmãos. Assim como foi com o apóstolo Paulo, pode ser conosco também. Contribuir para a pregação da palavra de Deus, crescimento da igreja e crescimento do reino de Deus. Bom, você pode concluir esse tópico fazendo uma abordagem sobre a origem religiosa do apóstolo Paulo, né? Porque ele era judeu. Aborde também sobre a bagagem religiosa e cultural que ele tinha. E faça também uma reflexão, convidando os irmãos a pensar como que está o nosso preparo para cumprimento da nossa missão, principalmente na área da evangelização no nosso mundo presente. Bom, irmãos, chegamos na conclusão da nossa aula de hoje e vamos conhecer aqui os argumentos do pastor, como que ele fechou o raciocínio aqui sobre essa lição. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências.
Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. O autor conclui aqui a lição de hoje falando que a bagagem cultural de Paulo, todo o conhecimento que ele tinha do judaísmo, das línguas que ele conhecia, o hebraico, o aramaico e o grego, tudo isso foi aproveitado por Deus para Paulo ser chamado ali apóstolo dos gentios, pregador para os gentios. E não só isso, como também defensor do evangelho diante dos reis, de tribunos, de autoridades. Por tudo isso o apóstolo Paulo passou e soube argumentar muito bem. O apóstolo Paulo foi um grande instrumento de Deus, tanto para edificar a igreja, como também para defender a fé da igreja, defender a sua fé. O autor faz uma abordagem aqui também, meus irmãos, sobre a personalidade do apóstolo Paulo, dizendo que ela era forte e dinâmica. E realmente, quando observamos ali o agir do apóstolo Paulo perseguindo a igreja em zelo à Torá, à lei de Deus, a gente vê que ele era uma pessoa convicta. E isso não foi diferente quando ele se tornou um cristão, quando ele se converteu. Toda aquela força, toda aquela garra, todo aquele foco e propósito que ele tinha, ele direcionou ao Evangelho. Tanto é que muitos judeus, ao ver isso, passaram a lhe perseguir e até planejar a sua morte. Mas o apóstolo Paulo era convicto no que ele cria, no que ele acreditava. Aí, meus irmãos, o autor finaliza aqui dizendo que aquele mundo ali, toda aquela circunstância ali, foi uma porta que Deus abriu para o apóstolo Paulo pregar o Evangelho. Ele olhou toda aquela circunstância e ele entendeu como algo de Deus para a sua vida, para ele cumprir com o seu chamado. E essa é a grande lição que tiramos para a nossa vida desse estudo de hoje. Como está a nossa visão de crente, nossa visão cristã diante do mundo que estamos vivendo, diante das circunstâncias que estamos vivendo? Nesse período da pandemia, por exemplo, qual foi o seu posicionamento de fé? O que você fez para Deus? O que você aproveitou dessa situação para Deus? Para continuar a obra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para cumprir a sua missão?